Amados, nesse domingo, domingo de Pentecostes, e eu queria ministrar com os irmãos em Atos 2. Tivemos uma semana maravilhosa com testemunhos da ação do Espírito Santo em vidas. O que Deus tem feito no decorrer dos anos e o que Deus tem feito na nossa igreja, o que Deus tem feito nas nossas vidas. Testemunhos de vitória. Se você tem um testemunho, coloque aí, coloque aí no chat. Se você tem um testemunho, escreva, coloque lá na página da igreja. Se você tem um testemunho, envie. Se você tem um testemunho, fale com os pastores para que você dê um testemunho que edifique a igreja daquilo que o Espírito Santo tem feito na sua vida nesses dias, daquilo que o Espírito Santo tem feito na sua vida nesse tempo que nós temos feito 40 dias de oração, 40 dias lendo trechos sobre o Espírito Santo, sobre a ação de Jesus, sobre a ação do seu Espírito, sobre Deus agindo no meio da igreja. Um trecho precioso sobre esse derramar do Espírito é Atos 2, e eu queria ministrar com os irmãos nesta noite, Atos 2. Olha o que diz aí: a vinda do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa que estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, e afluiu a multidão, que foi tomada da perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses aí que estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossa própria língua? Todos atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será isto que quer dizer? Outros, porém, diziam: estão bêbados. O trecho 4 fala: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Senhor Jesus, estamos aqui na tua casa para ouvir a sua voz. Pedimos que de maneira especial o teu Santo Espírito possa falar ao nosso coração. Que a tua graça manifesta, o teu amor piedoso, a tua presença poderosa venha tocar as nossas vidas de maneira especial, Pai. Há um doce Espírito que paira sobre aqueles que buscam a Deus. Que o Senhor nos ajude a buscar cada vez mais a bênção, a buscar cada vez mais a perfeição cristã, a buscar cada vez mais a inteira santificação do coração, a buscar cada vez mais o perfeito amor, ó Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e pedimos. Amém, amém e amém. O derramar do Espírito Santo é algo poderoso e maravilhoso na vida do cristão. É algo subsequente à obra de regeneração, aquela primeira obra da graça, em que o crente ali
em Jesus, entrega o seu coração para Cristo e recebe a justificação, a regeneração e a adoção como filho de Deus. Agora, esse batismo com o Espírito Santo, ele nos dá força para vencer o pecado, mas ao mesmo tempo purifica o nosso coração. E é interessante que Jesus, o trecho que eu abri no começo desse culto lendo, que ele fala: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Há uma ordem, há uma palavra a ser seguida. Aqueles que desejam uma vida mais íntima com Deus precisam ouvir a voz de Deus e obedecer. Eles podiam fazer qualquer coisa, Jesus estava morto. Podiam voltar para as suas regiões, para as suas profissões, para as suas famílias. Mas eles decidiram se reunir ali em família e esperar a bênção que vinha do céu para as suas vidas. Uma força que iria o sustentá-lo durante todo o seu ministério. O ministério sem o Espírito Santo não é obra de Deus. O ministério com o Espírito Santo é a ação de Deus em vidas. Podemos fazer o bem para várias pessoas, mas se não for pelo Espírito Santo, nós estamos fazendo apenas uma obra de caridade e não a obra de Deus. A obra de Deus é feita debaixo de oração. A obra de Deus é feita pela ação do Espírito Santo e não pela ação humana. A obra de Deus é feita através daquilo e das ferramentas que Deus entrega ao seu povo vindas do céu. E aqui é interessante esse processo. Fala nesse momento aqui, ó, que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Reunidos juntos. Deus age individualmente em cada pessoa, mas quando esses permanecem unidos com um propósito de agradar a Deus, um propósito de cada dia buscar o arrependimento, um propósito de cada dia buscar uma vida santa, um propósito de cada dia buscar aquilo que Deus tem para as suas vidas. E é importante esse processo. É importante isso nas nossas vidas. Sabe? Fala que de repente, eles estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som. Então o Filho do Homem virá para o julgamento. E encheu toda a casa, isto é, todo aquele santuário em que eles estavam assentados. Deus não coloca só um pouquinho. Deus enche, Deus transborda. Aqueles que o buscam são transbordados do seu Espírito. Cheios do teu Espírito Santo, sabe? Toda a expressão, línguas de fogo, pequenas chamas de fogo. Aqueles todos ali que estavam reunidos. Um toque de Deus em suas línguas, como um fogo divino. Dádivas de tais palavras, ativas, penetrantes, chamas flamejantes, enchiam aquele lugar. Algo que podia se perceber de longe. Algo daqueles que estavam ali. Eles estavam tipo num terraço, sabe? E as pessoas estavam na rua, as pessoas estavam de longe. As pessoas que estavam naquele lugar começaram a ouvir as grandezas de Deus na sua própria língua. Eles começaram a falar em outras línguas. E é interessante esse processo. Sempre que nós chegamos a essa palavra, muitos falam,
que o milagre não estava no falar. O milagre estava em ouvir. Como se eu falasse aqui, e aqui tivesse pessoas de diversos povos. E eu falava uma palavra, e cada um ouvia essa mesma palavra na sua própria língua. Deus estava fazendo um milagre no coração dessas pessoas, mas ao mesmo tempo na audição, ouvindo sobre as grandezas de Deus na sua própria língua. Estavam falando em outras línguas e ouvindo em diversas línguas. E isso é maravilhoso, sabe? Deus operando, porque a intenção de Deus é que todos os povos ouçam sobre a sua grandeza, que todos os povos se convertam, porque a palavra de Deus fala que virão de todos os povos e nações, dobrarão os seus joelhos diante do Cordeiro, levantarão as suas mãos e o adorarão diante do Cordeiro de Deus. Segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Sabe? Ao mesmo tempo que o libertador um dia no Egito fala que ele tinha uma língua pesada. Essa língua derramada no Novo Testamento, essa língua derramada para a igreja, é uma língua abrasadora, flamejante, é algo poderoso que toca os corações. O Espírito Santo quer tocar o seu coração, irmão, irmã. O Espírito Santo quer tocar a sua vida. O Espírito Santo quer fazer com que você tenha consciência de algumas coisas. Que você possa abandonar algumas coisas para ouvir a sua voz, para ouvir a voz de Deus. Há um processo de busca, há um processo de consagração, há um processo de ser cheio do Espírito Santo. Isso vem de arrependimento. Isso vem de entender os propósitos de Deus. Isso vem de abrir o seu coração para Jesus. Isso vem de uma mudança de vida. Eu conheço a Cristo. E agora eu não desejo mais viver a vida que eu vivia anteriormente. Mas eu dou passos rumo à minha transformação. Eu dei passos rumo à minha salvação. Agora eu dou passos rumo à minha salvação. Eu dou passos rumo à minha santificação. Sabe? Certo dia eu entendi que eu era pecador. E que eu precisava me arrepender dos meus pecados. Agora eu entendo que eu preciso a cada dia mais me consagrar. Como que eu me consagro? Uma das coisas que nós podemos fazer nos dias atuais, procurar o nosso tempo ocioso, o nosso tempo perdido, com coisas que não nos levam a nada. Quantos períodos do seu dia você tem perdido sem conhecimento, sem uma busca, sem um crescimento, e que você poderia dedicar isso para Deus. Você poderia dedicar isso para um tempo de oração. Tanto pela sua vida, quanto pelas vidas das pessoas que você conhece. Poderia também dedicar esse tempo aqui, para orar por missões, orar pela igreja perseguida, orar também para responder o seu chamado. Poder falar, Senhor, olha quanta dificuldade, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. E você levanta a mão e fala, eis-me aqui, Senhor.
envia-me a mim. Quantas vezes você já fez isso esse ano? Quantas vezes você se colocou na brecha e falou: Senhor, vi essa necessidade. Senhor, vi isso que está acontecendo. Poderia fazer algo, não poderia? Quantas vezes você se colocou e falou assim: não, eu posso. Posso fazer isso. Posso fazer isso. Posso. Quantas vezes você se colocou na brecha? Quantas vezes você se colocou na presença de Jesus para fazer essa obra? Para realizar essa ação de Deus? Mas também, você poderia ver o seu tempo e falar assim: quanto tempo que eu poderia dedicar à leitura da palavra? A conhecer mais a Jesus. Deus fala conosco através da sua palavra. Deus fala conosco através da sua palavra. Deus continua falando conosco através da sua palavra. Tem muito crente esquecendo da palavra de Deus. Tem muito crente esquecendo que a palavra é caminho, é direção, é lâmpada para os nossos pés. Tem muito crente que não pega mais a Bíblia para ler. E não é só a Bíblia física, nem a Bíblia digital, nem a Bíblia online. Não pega mais nada para ler. Vive se enchendo de livros e livros e livros. Se enchendo de notícias, notícias, notícias. E se esquecem que Deus fala conosco através da sua palavra. Eles esperaram a promessa do Pai. Eles obedeceram a palavra de Deus. E Deus os encheu do Espírito Santo. Sabe? Muitos estão perdendo a direção, perdendo o foco, perdendo o senso de vida de santidade e de vida de serviço a Cristo. Na verdade, tem muitos que não têm nem mais os pés direcionados para a igreja. Não estão frequentando mais a igreja, precisam voltar para a igreja. No meu tempo de juventude, quem não frequentava a igreja era desviado. No meu tempo de juventude, quem não ia para a igreja semanalmente eram pessoas que precisavam de um acompanhamento para serem trazidos de volta para a casa de Deus. Se eu não frequentasse o culto por algumas semanas, meses, pessoas ligando, grupinho já se reunindo para orar. Vamos orar por aquele lá que está desviado. Vamos orar por aquele que não tem vindo para a igreja. Ele tem ido para alguns lugares no sábado à noite e não tem vindo para a igreja. Ele tem ido para o clube. Ele tem ficado em casa assistindo filme. Está desviado. Sabe? Amados, precisamos retomar. Precisamos voltar a buscar mais a Deus. Estamos dedicando mais coisas para coisas desse mundo que para Deus. Precisamos buscar o Senhor, buscar a sua vontade, buscar o seu Espírito, buscar o seu propósito para a nossa vida. Nós estamos aqui de passagem, mas não fazendo passeio. Eu não estou passeando no mundo. Eu estou de passagem refletindo a glória de Deus. Eu estou de passagem refletindo a presença de Cristo e do seu amor. Sabe?
Deixe o Espírito fluir na sua vida. Deixe o Espírito Santo agir. Deixe o Espírito Santo. Se identifique com o batismo, com essa perfeição cristã, com esse perfeito amor, com essa inteira santificação. Tem um trechinho da palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 13, Romanos 12. O apóstolo João disse: nisto é aperfeiçoado em nós o amor. Sabe? Para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos também nós neste mundo. No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Queria deixar essa mensagem para você hoje. Quero convidar o pastor Rogério para chegar. E ele vai orar, pedindo para que Deus encha o seu coração, a sua vida. E que você possa receber o Espírito Santo de Deus. E ser cheio da presença de Deus. Para uma vida de arrependimento. Para uma vida de santidade. Para uma vida com propósito. Servindo a Deus e a sua igreja. Onde Ele te enviar. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Se você quiser fazer nesse momento da tua casa, do teu lar, aqui da igreja, do seu altar, dobrar os seus joelhos e orar ao Senhor. Pedindo para Deus que Ele possa purificar o seu coração, encher a sua vida do seu espírito, te perdoar de algo que você não está fazendo de acordo, e para que você possa viver uma vida que agrade a Jesus. Aleluia. Vamos orar. Pai amado, nós ouvimos a Tua palavra. E nessa noite, Espírito Santo de Deus, eu peço, Deus, que o Senhor traga um renovo. Aqueles que precisam de um renovo nessa noite. Aqueles que, por algum motivo, Deus deixou de buscar a Tua presença. Aqueles que têm dons, que até Deus tem falado em línguas, mas que tem se esfriado na fé, tem se esfriado nesses dias, não tem buscado, não tem orado como se deve orar, como orava antes. Espírito Santo, eu peço que o Senhor toque agora e traga esse renovo e enche de novo, Pai, todos aqueles que estão buscando nesse momento, Pai, que estão com o seu joelho dobrado, buscando essa presença. Ah, Espírito Santo, não depende de mim, depende do Senhor tocar. Aonde pessoas estão sendo alcançadas nesse momento, onde pessoas estão buscando. Toque, Espírito Santo. Visita aqueles, Deus, que se afastou dos teus caminhos, estão indo para um outro lado. Tem desistido, Senhor. Tem desanimado da tua palavra. Desanimado de vir para a igreja. Que as coisas desse mundo estão alegrando mais os seus olhos. Estão encantando mais os seus olhos, Deus. Toda a tentação desse mundo, o Senhor põe as mãos. Livra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Fale com cada um. Ministra o coração de cada um, Senhor. Toque agora em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, agir. Vem, Espírito Santo, agir. Todos aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, aonde estiver,
Vem agindo nesse momento, Espírito Santo de Deus. Vem agir no nosso meio. Age, Espírito Santo. Enche, enche, enche com a tua presença, em nome de Jesus, ó Pai. Nós oramos, crendo no teu poder, crendo que o Senhor pode todas as coisas. Espírito Santo, possamos viver uma vida segundo o teu coração, viver uma vida com o Senhor. Limpa-nos, Senhor, e livra do pecado, livra de todo mal, livra das garras de Satanás, livra deste mundo tenebroso. No nome de Jesus, Espírito Santo, nos guia, nos controla a nossa vida, controla a nossa língua ao falar, controla as nossas atitudes erradas. Em nome de Jesus, possamos da nossa boca sair palavras de bênção para outras vidas, no meio da nossa família, aonde estivermos, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor, glória ao teu nome, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Venha abençoar tua igreja, venha abençoar teu povo, venha abençoando, Espírito Santo de Deus. Venha abençoando, vem tocando. Cada um sabe das suas limitações. Há muitas pessoas que estão fracas na fé. Há muitas vidas que estão se deixando se levar para o outro lado. No nome de Jesus, Pai. Vem, Espírito Santo, agir. No nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia.